Maracanã, vitória do Fortaleza para cima do Vasco 2-0. Vitória do Grêmio, importantíssima, fora de casa contra o Atlético Paranaense 2-1. Assuntos que a gente vai debater aqui na sequência com o Paulo Calçade, o Breiler Pires, o Pedro Ivo Almeida e também o aniversário no Maracanã. Eu acho que eu vou começar com o Prates, porque é o aniversariante ontem, pra né? cá hoje pra isso. Não é? Vamos ouvir o Prates, o aniversariante ontem. Quantos anos, uma boa Prates? leitura de jogo. 41. 41 aninhos, Rafael Fala Prates, a verdade, parabéns, fala a muita verdade. saúde, felicidade, muito obrigado. tudo de bom pra você. Entrar o pessoal com o bolo a qualquer momento, viu? Ainda mais que o Prato é um cara que gosta de E festejo. no final do programa a gente canta parabéns, porque o Prates fica bem à vontade com isso, eu gosto disso. Inclusive, Prates que, com quem no será? Prates que no 360 é conhecido como o tático. O tático, muito bem. Prates. O Rafael Prates? Desculpa, Calçade. Tático Rafael Prates, vou começar por você. Conta pra gente esse jogo. Fala pra gente sobre essa partida, sobre mais um jogo em que o Flamengo fez jus ao seu apelido de arame liso. Tudo bem, William? Boa noite, companheiros, boa noite aos fãs de esportes. O jogo do Maracanã começa com um gol que é muito cedo, né? Um belo gol do Marlon pro Cruzeiro. E esse gol no primeiro tempo, claro que ele vai mudando o rumo da conversa, o rumo da partida também, né? A partir dali o Cruzeiro defende-se até com uma linha de 5. O Wesley no primeiro tempo foi muito mais um lateral direito que um atacante por aquele lado do campo. E a gente viu o Flamengo de novo com dificuldade para enfrentar times que se fecham bem, que se defendem bem perto da própria área, perto do próprio campo. Flamengo do primeiro tempo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Um Flamengo de muita bola longa, que não é muito a cara desses jogadores, principalmente. Pode ter virado a cara do time recentemente, mas dos jogadores não é muito a cara jogar assim. E o Flamengo consegue o gol, né, depois de perder um pênalti com o Gabriel, em um lance que é muito do Wesley, lateral direito do Flamengo. Isso. Né, que a torcida muitas vezes critica, erra tecnicamente algumas jogadas. 90% do gol é dele. A jogada é muito dele, né? De um lateral, a bola atravessa a área, vai para outra lateral, né? Para o outro lateral, no caso, o Ayrton Lucas, e o Flamengo empata. O empate do primeiro tempo, eu não posso falar que não foi merecido, porque o Cruzeiro faz o gol e se retrai muito, não joga mais. Acho que faltou jogar mais no primeiro tempo. Então, por essa insistência, mesmo com dificuldades, o Flamengo mereceu empatar. O segundo tempo, William, aí foi lá e cá. Uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá. Ficou 1-1, mas poderia ser 2-1 pro Cruzeiro, que foi até melhor em grande parte do segundo tempo. No final, o Flamengo criou 2 chances muito boas, uma com o Cebolinha, uma com o Gabriel, na reta final da partida. Mas eu gostei mais do segundo tempo do Cruzeiro. Achei o Cruzeiro mais incisivo no jogo, mais próximo de ter feito o segundo gol. Então, no saldo geral pro Flamengo, 1-1. Tá de bom tamanho e olhe lá. É mesmo? Você acha que o Flamengo tem que comemorar o empate? Eu acho que o empate ficou, pelo geral, pelo segundo tempo principalmente, melhor para o Flamengo do que para o Cruzeiro no Maracanã. Vamos com o Breiler, já que é um retorno também, né? Botar o cara pra trabalhar. Depois de 70 dias rodando o mundo por aí, né, Calçade? Vamos colocar o Breiler. Mochilão, O cara passou pelos 5 continentes de férias. Nossa, impressionante. Rodou o mundo. Deu a volta do mundo, ao mundo em 70 dias. Passei em Londres, em sua homenagem. Que você adora, né? Sem querer. Ai. Errou e caiu lá, sem querer. Coisa, hein? Você acha que o Flamengo tem que agradecer esse empate? Porque eu tô ouvindo isso muito no Corinthians, né? Empata, que bom. O empatezinho já foi ótimo. Você acha que o empate com o Cruzeiro no Maracanã hoje caiu no colo do Flamengo? Bom, pelas circunstâncias do jogo, o empate caiu do céu para o Flamengo. Porque ali no segundo tempo se desenhou uma vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, mereceu vencer o jogo. Consegue, de certa forma, equilibrar no primeiro tempo com o Flamengo. Não foi um jogo em que o Flamengo teve uma superioridade, amassou, pressionou a ponto de merecer uma vitória. E no segundo tempo, pelo modo como o Pepa conseguiu mexer no time, o Cruzeiro criou muitas situações para vencer. O ponto mexeu melhor que o Sampaoli. Não, então... ponto. E ali o Sampaoli com um banco até com mais opções de variação. Esse é um nem ponto. tanto de qualidade, porque o Flamengo tem desfalques pesados, como a Arrascaeta, mas ainda assim, em termos de variação, ele tinha mais opções. Mas o Pepa foi mais cirúrgico, porque ele coloca o Stênio, um jogador que foi mais efetivo que o Wesley, e não só por característica, mas ele mantém a pegada do time. O time continuou numa boa rotação, enquanto o Flamengo caiu demais. E aí o Cruzeiro termina o segundo tempo com quase o dobro de finalizações do Flamengo, 11 para o Cruzeiro e 6 para o Flamengo, que só acertou uma bola no gol, muito pouco para um time que joga em casa, e foi completamente apático. Essa apatia do Flamengo, que de certa forma é contagiante. O torcedor no Maracanã, por volta dos 30 do segundo tempo, a torcida do Cruzeiro, em minoria, calando o Maracanã, porque o torcedor, de certa forma, não enxergava em campo uma equipe vibrante, uma equipe com capacidade de reação,
O Flamengo murchou completamente. E eu vejo que não é só uma apatia dos jogadores que não querem jogar, do técnico que mexeu mal, mas sim de um time que não responde fisicamente. O Cruzeiro hoje, no segundo tempo, teve uma imposição tática, é um time hoje mais ajustado que o Flamengo, mas sobretudo uma imposição física. E isso endossa muito do que o São Paulo tem falado. O Flamengo tem problemas físicos. E não é só problema de lesão, que perde o Léo Pereira de novo, precisa colocar o Davi Luiz que teve seu contrato renovado hoje pela cláusula automática. Né? Completou 45 minutos. O cara que fez o contrato é bom. Contrato renovado, muitos torcedores podem chiar. O cara que fez o contrato deveria ser mais questionado do que o próprio Davi Luiz. Só isso. Mas tá assinado, o jogador renovou, precisou entrar em campo. Não, é culpa do Davi, é bom que se diga. É isso, é culpa dele. Eu tô falando, culpa de quem fez. Agora, em termos físicos, é um Flamengo que sofre sim, isso precisa ser admitido por todos. Não é para colocar na conta do jogador de que não quer jogar, de que falta raça, mas de assumir que o Flamengo precisa evoluir nesse aspecto. Porque sem o físico, o Sampaoli, que tem essa característica de ser um técnico intenso, de buscar algo que o Pepa conseguiu no jogo, que foi uma linearidade de intensidade, isso daí, de certa forma, vai minar o trabalho do Sampaoli, assim como minou de outros técnicos. O Flamengo, como não consegue ter uma boa preparação física desde o início da temporada, não consegue manter jogadores inteiros, tem uma sequência de desfalques, e quando o técnico começa a enxergar o horizonte, perde mais gente, fica muito complicada a vida do treinador. Então hoje foi resultado, a atuação, principalmente no segundo tempo, de um time que não responde fisicamente e, de certa forma, isso vai respingar no aspecto tático e técnico. Sabe o que é impressionante? A gente olhando esse retrospecto aqui do Flamengo, Pedro, parece que o Flamengo, ele joga quando ele quer. Isso pode dar a entender que os caras, né, não jogam, não estão a fim de jogar, não é bem isso, mas quando o Flamengo enfrentou o Fluminense, era coisa de tomou 4-1 na final do Campeonato Carioca e tal, etc. Aquela mobilização e tudo. Jogou o melhor jogo sob o comando do Sampaoli e talvez sob o comando até do Vitor Pereira. Talvez o melhor jogo do Flamengo nesse ano. Talvez isso. Quando o Flamengo perdeu para o Maringá, 2-0, aí, não, pelo amor de Deus, não podemos passar essa vergonha, a gente tem que dar uma resposta e tal, etc. e tal. Aí foi lá, fez 8 no Maringá. E hoje, um jogo absolutamente apático, um jogo assim, em alguns momentos, sangrando os olhos do torcedor do Flamengo. E aí, quando o Cruzeiro começa a ficar mais perigoso, começa a estocar, criar chances e tal, etc., lá pro final do jogo, aí o Flamengo, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa aqui. E aí, quando o Flamengo chuta mais a gol, quando o Flamengo é mais incisivo, só que aí tinha o quê? 10 minutos? 5 minutos? Acabou o jogo. Então, assim, são espaços, são momentos, são necessidades. Será que não dá para ser um pouquinho mais linear? Ninguém está imaginando que o time seja brilhante, incrível, com um aspecto físico pesando tanto. Mas não dá para ser melhor já não, Pedro? Tudo bem, William? Um abraço a você, Calçade, Breiler de volta.